Boa noite, pastor Darley Frois, trazendo aqui para vocês Marcos capítulo 4, o verso de número 35 e o verso 36. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e outros barcos o seguiram. Esta passagem bíblica, muito conhecida, vem como título: Jesus acalma a tempestade. Diversas vezes esse texto tem sido utilizado para ministrações, pregações, e nós louvamos a Deus porque este é um dos textos mais poderosos do Evangelho de Marcos. É aqui onde o Senhor Jesus demonstra o seu poder e a sua autoridade sobre a natureza. Naquele dia o Senhor estava determinado a ir para o outro lado. Só que muitos dos discípulos que estavam ali, ouvindo a sua mensagem, porque o que é interessante é o que vem antes. Antes, o Senhor Jesus está diante de uma multidão. A multidão que o cerca é tão grande que faz-se necessário eles subirem em um barco para dali poder anunciar a palavra, porque era muita gente que o seguia. Era uma multidão que ouviram suas parábolas, ouviram os seus ensinamentos, creram na mensagem. Aquele dia foi um dia tão cansativo para o Senhor, porque espiritualmente só quem está envolvido diretamente na obra missionária ou na obra pastoral, na obra de evangelismo, ou que intercede por alguém, sabe que quando nós estamos realizando este trabalho, o esgotamento físico, mental e espiritual é muito grande. O Senhor Jesus, após ministrar para uma multidão, era de se esperar que ele dissesse: vamos descansar, vamos relaxar um pouco. Mas o Senhor Jesus, enquanto pregava para aquela multidão, ele sabia que do outro lado do mar havia um homem. Eu acho interessante traçar um paralelo entre um homem e uma multidão. Para nós que somos pregadores, o que vale mais? Pregar para um único homem ou pregar para uma multidão? Quantas vezes nós, quando somos convidados para ministrar a palavra, quando estamos em um grande evento, dá aquela sensação de conforto, de segurança, porque, afinal de contas, pregar para uma multidão é melhor do que pregar para 2, para 3, para 10. Mas o Senhor Jesus pensava diferente. Enquanto ele estava ali pregando para aquela multidão, o seu coração ardia, porque do outro lado havia uma alma preciosa, um homem extremamente ferido, possesso por uma legião. E o que eu acho interessante é que o Senhor Jesus, ele contou muitas parábolas para aquela multidão. E uma das parábolas que o Senhor Jesus sempre contava era da ovelha perdida. E ele dizia que qual é o pastor que, tendo 100 ovelhas, e uma dessas ovelhas se desgarrar, ele não sai à procura da mesma até encontrá-la. E quando encontra, ele volta jubiloso, feliz, alegre, e convida todos os seus amigos, todos os seus irmãos, todos os seus familiares, e diz: alegrem-se comigo, pois achei a minha ovelha, aquela que estava perdida. O Senhor Jesus, enquanto ele está dizendo isso,
Eu creio que o seu coração ardia para finalizar aquela reunião, porque ele tinha uma ovelha que estava perdida, estava do outro lado do mar. E detalhe, tem muita gente que não sabe, mas para ele chegar até aquela ovelha perdida, havia um grande desafio. O Senhor Jesus, após finalizar a sua reunião com aquela multidão, ele disse aos seus discípulos: passemos para outra margem. E quando ele vai em direção da outra margem, ele sente o cansaço físico e ele começa a repousar um pouco. E naquele momento em que ele está em um sono profundo, extremamente cansado, levanta-se um temporal, levanta-se um vendaval, e as ondas são grandes, e eu não tenho dúvida de que nesse momento aqueles espíritos imundos estavam provocando esse grande vendaval, eles estavam provocando esse grande temporal. Porque eu acredito nisso? Eu vou lhe dizer. Lembra do episódio em que os filhos de Jó estão fazendo uma festa grandiosa? E naquela ocasião, o inimigo de nossas almas, Satanás, havia pedido uma audiência para com Deus e alegou que Jó era fiel, porque Jó estava sempre rico, com saúde e tinha uma família muito abençoada. Então o Senhor disse: tudo o que ele tem está nas suas mãos. Lembra o que a Bíblia diz? Como vieram os caldeus e levaram o gado, como vieram os sabeus e levaram o rebanho de ovelhas, como vieram os caldeus e levaram tudo quanto Jó tinha, e no final ficou apenas os filhos. Você lembra o que diz a Bíblia? Como veio um vendaval, como veio um grande vento, como veio um forte vento, e deu com ímpeto sobre a casa onde os filhos de Jó estavam, e todos morreram. Então não há dúvida de que o promotor deste vendaval, que matou os filhos de Jó, pode perfeitamente manipular a natureza do modo que ele quer. Só que tem um detalhe: o inimigo pode até criar o vendaval, mas nas nossas vidas está aquele que acalma o mar e faz o vento aquietar. Quando os discípulos viram que eles estavam naufragando, o barco enchendo de água, as ondas crescendo, o vendaval aumentando, eles chegaram para o Senhor Jesus e disseram: mestre, acorda, mestre, desperta, mestre, vamos, levante-se. E o Senhor Jesus olha para todo aquele temporal, vê todo aquele vendaval, vai na frente da embarcação e diz ao vento: aquieta-te, e diz ao mar: acalma-te. E houve tão grande bonança que os discípulos ficaram todos admirados e disseram: mas que homem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem? Naquele momento o Senhor Jesus entendeu que não seria fácil, pois uma legião estava pelejando contra ele. Quando ele chega do outro lado, havia um homem que estava precisando de sua ajuda. O Senhor Jesus estendeu as mãos, o libertou daquela possessão, fez dele um missionário, entregou a eles uma chamada e o abençoou. Fique com esta palavra. Acredite, você não está esquecido. Acredite que o Senhor não te esqueceu. Não importa onde você esteja, não importa quem você seja, o meu Senhor irá até você, acalmará o vento, fará cessar a tempestade e te conduzirá até o porto seguro. Não te esqueça, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo, Deus te abençoe e até breve.